Acho que minha cadeira está baixa. Socorro. Oi, pessoal. Ai, socorro. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bom? Pontualíssimas. Como é que vocês estão? Terminando de me ajustar aqui pra gente começar a nossa aula. Gente, a gente vai começar a aula de hoje, inclusive, eu vou botar vontade de comer cookie em todo mundo. De antemão eu peço desculpa, tá? A gente vai ter um pequeno estudo de caso aqui. Deixa eu, inclusive, anotar um negócio. Peraí que eu preciso ajustar minha cadeira. Aqui. Pronto. Agora estou na altura certa. Ai, socorro. Como sempre, vou desligar os comentários quando a gente começar a aula, mas eu vou começar um pouquinho diferente hoje. Eu achei aqui, como eu falei com vocês na aula 2, eu achei os 4 tipos de cookie que vocês vão ter no curso pra mostrar pra vocês como eles ficam no ponto certinho. E aí, como a aula de hoje é sobre forno, eu fui testar exatamente o que eu escrevi pra vocês. E aí eu percebi exatamente o que eu tinha escrito e queria confirmar uns tempos de forno. Então foi bem interessante. E aí agora eu tô anotando aqui certinho. Tanto só clássico e açu junto com o outro. Mas o outro que demorou 7, de 15 a 16 minutos. E o outro eu tirei com 5. Não tirei com... Acho que eu tirei com 13. Acho que foi isso. Não olhei? Eu tirei tudo junto. Beleza. Geladeira. Temperatura ambiente. Freezer. Tudo bom, gente? Oi, Lilian. Oi, Rafa. Oi, Mari. Tudo bom? Gente, tá um calor aqui. Eu botei um suéter. Enfim, gente, eu tô aqui com os 4 cookies. A aula de hoje vai ser sobre forno, tempo de cozimento. E eu vou mostrar exatamente como ficam os cookies assados, os nossos cookies, né? E eu vou falar no final da aula tudo sobre o curso, como vai ser a metodologia, o método de ensino, como vão ser as aulas, onde vão ser as aulas, quais vão ser os bônus. E no final da aula, só quando terminar mesmo, antes de eu falar sobre o curso, tem uma surpresa, mas só pra quem ficar até o final vai saber. Ou pra quem assistir depois e assistir até o final, tá? É uma surpresa muito legal, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu derrubei água nas coisas. Pra quem tá entrando agora, ou quem entrou agora, a gente vai começar a aula exatamente 8h07. Mas eu não vou desligar os comentários nem nada, eu vou mostrar pra vocês os cookies que eu assei aqui. Deixa eu pegar meu papel. Vou mostrar os cookies que eu assei e a gente vai começar com um pequeno estudo de caso, já que o tema é forno. Então eu comecei, literalmente acabei de assar os 4 tipos de cookie, ó. Assei aqui, eu tirei muito rápido da assadeira e ele deu uma leve quebrada. Ai, socorro. Eu assei os 4 tipos de cookie. Deixa eu ver se esse aqui vai sair inteiro. Ele não vai sair inteiro. Ele tá muito quente ainda. E o outro foi o triplo chocolate. Deixa eu ver se consigo pegar e mostrar. Pra gente começar a aula de hoje. Não sei se dá pra ver. Deu pra ver. Ó, o triplo chocolate aqui. Que como ele é muito grande, ele tá com uma baita gota de chocolate no fundo dele, derretida. Se eu pegar agora, ele vai quebrar. Mas eu já vou quebrar ele pra mostrar o interior pra vocês. E aí, por enquanto, tem que sofrer com o cheiro de cookie fresquinho aqui do meu lado. Quem não pegou caneta, quem não pegou caderno ou um café, hoje eu nem peguei café. Mas já pega, já senta. Abre o bloco de notas se você preferir. Que a aula hoje vai ser sobre forno, tempo de cozimento. Tô aqui com o roteiro da aula. O PDF vai ser disponibilizado para todo mundo que tiver inscrito no evento e dentro do grupo VIP. E depois de que todos estiverem no grupo,
até segunda-feira, até, na verdade, desculpa, domingo. Todo mundo que tiver inscrito até domingo vai receber todo o material. Não recebe as lives, mas recebe todo o PDF, tá? Todos os PDFs, todos bonitinhos. E pra você não perder nada, o mais certo é você se inscrever no link da bio, no evento, e entrar no grupo VIP. Que aí você vai receber tudinho antes de todo mundo. Vai ser sempre bem avisado, tá? Mais 2 minutinhos e a gente começa o conteúdo. Que eu vou começar mostrando o interior de cada um dos cookies e vocês vão entender como obter esses resultados. É claro, esses resultados são dentro do forno que eu usei, do tempo que eu usei, mas usando toda a estrutura e toda a teoria que eu vou passar aqui, vocês podem ajustar para qualquer receita e aplicar para poder ter esse resultado também. Claro que eu usei as minhas massas, as minhas receitas, mas a teoria é para ser aplicável em qualquer cookie. Tá? Mais 2 minutinhos aí. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, alguma dúvida, inclusive de aula passada, pode falar já. Que aí, antes de começar, a gente começa tudo certinho, tá? Oi, Mário. 1 minutinho aí e a gente começa. Vou começar a partir aqui os cookies. Eu vou partir todos eles na frente de vocês e eu peço desculpa novamente, porque todo mundo fica com vontade de comer cookie. Inclusive eu. Tá? Mais 1 minutinho. A gente começa. Mais 1 minutinho e a gente começa. Vou deixar os comentários abertos só pro início da aula. Depois, quando começar a entrar no conteúdo, eu vou desligar. E aí, quem quiser pode mandar pergunta dentro da caixinha mesmo. Que aí, no final da aula, eu respondo. E depois eu abro os comentários novamente. Eu só fecho comentários pra não ter nenhum tipo de distração, já que é uma aula mesmo. E eu quero vocês focados no conteúdo. Acho que tá meio torto aqui o telefone. 8 e 7, bora lá. Vamos abrir alguns cookies. Eu vou começar pelo cookie American Crisp, que pra quem assistiu as outras aulas sabe que ele é o nosso cookie mais fininho e mais crocante. Então, eu vou passar aqui toda a parte sensorial com vocês. Eu vou bater no cookie pra vocês ouvirem, na verdade eu tenho que bater aqui perto do microfone pra vocês ouvirem a crocância. Vou mostrar pra vocês como ele é por dentro em todos os aspectos, tá? Eu assei eles pré-aquecendo o forno até ele chegar a 180 graus e aí eu coloquei 3 assadeiras com os cookies. Um tava direto da geladeira, 2 estavam congelados e um estava em temperatura ambiente. Eu vou passar por tudo que acontece quando você faz isso nos tópicos que a gente vai ver hoje, tá? E aconteceu exatamente o que eu descrevi, eu fiquei muito feliz. Então vamos lá. Aqui a gente tem o nosso cookie American Crisp. Vocês podem ver que ele tá completamente dourado. Eu vou dar um petelequinho nele aqui, vocês vão escutar. Tá super crocante. Se vocês virem também, o fundo dele tá completamente assado, dourado e crocante também. Meu Deus, começou a cair. Peraí. Pera. Tudo certo. Telefone sobrevivendo. Pronto, tudo certo. O tripé começou a cair. Enfim, tudo certinho. Eu fiz uma versão do American Crisp com nozes, porque eu gravei a aula e tava mostrando tipos de coisa que você podia fazer com a massa. Então, eu vou abrir aqui pra vocês pra verem como é que ele fica por dentro. Ó. Vou quebrar mais um pouquinho. Ai, socorro. Beleza. Então, vocês estão vendo bem? Aqui não vai focar muito, né? Mas, se der pra perceber e a luz bater, dá pra ver que ele tá bem úmido por dentro. E essa é a maior característica do American Crisp. Ele fica extremamente úmido e ele fica extremamente crocante e dourado. E dá pra ver que ele fica bem fininho. Se você for comparar, por exemplo, eu tenho um clássico aqui na minha mão e eu tenho o American Crisp aqui. Se você for comparar a altura deles, é bem perceptível que um é bem mais fino e um é bem mais altinho, tá?
Agora, já que a gente fez o American Crisp, eu vou fazer o clássico agora. Pode ver que ele tá todo douradinho também. A parte de trás dele tá toda douradinha também. Todos foram assados agora, tem tipo 10 minutos, tá? Bem crocante. E agora vamos abrir. Pra ver? O chocolate branco ele geralmente fica mais assado, né? Mas ainda tá super mole e ele tá bem úmido por dentro. Então, vocês conseguem ver isso? Agora, eu vou pegar um cookie recheado. Ele por fora fica muito parecido com um cookie clássico. Ainda mais que eu peguei um cookie branco e um cookie de base branca aqui também pra fazer recheado. Então, eles por fora parecem idênticos. Esse aqui é o cookie de doce de leite. Aspecto por fora tá igualzinho ao cookie blanc. E atrás também. Agora é aquele veredito maravilhoso do cookie recheado com recheio cremoso por dentro do ponto certo. Ah, e tá crocante também, tá? Ó. Suco. Oh, delícia. Misericórdia. Enfim, né? Tem que aguentar não comer isso aqui até ela acabar. Então, lembra que eu falei pra vocês que a característica de um bom cookie recheado é ele tá com uma camada bem fina em cima, uma camada bem fina embaixo, o fundo completamente assado e dourado e o meio bem cremoso? Então, tudo certinho aqui. Eu assei ele do jeito que tem que ser assado, tudo congelado. Eu coloquei ele pra congelar à tarde, se eu não me engano. E como o recheio já estava congelado e eles doce de leite é um recheio menos sensível e ele é bem cremoso, deu tudo tranquilo, não precisei deixar as 12 horas. Se precisar de ajuda pra me dizer que estão crocantes e gostosos, moro perto de você. Tati, se você quiser uma marmita, me fala o sabor que eu deixo aqui na minha portaria pra você, eu te entrego amanhã, tá? Ó o bom de morar perto de mim. Deixo mesmo, tá? Só me falar que eu não como cookie. E a gente pode ver, por dentro tá tudo certinho, né? E agora a gente vai ver o triplo chocolatudo NYC. Ele tava com uma gota de chocolate bem embaixo na hora que eu tirei. E como eu precisava colocar ele na bandeja, ele deu uma quebrada no fundo. Mas eu vou pegar aqui e ver se eu consigo pegar ele levemente inteiro. Ai, socorro. Ele grudou bastante no fundo. Consegui. Tá vendo? Tem uma gota de chocolate bem aqui. Ó. Bem crocante no fundo. Bem assado. E aqui também. Tá vendo? Todo douradinho. O cookie de cacau é bem mais difícil de ver quando ele tá dourado, porque ele não fica dourado. Ele geralmente só fica mais escuro. Ele tá se desfazendo bastante, então fica um pouco mais difícil de eu mostrar. Mas, calma aí. Perfeito. Aqui vocês conseguem ver que ele tá extremamente úmido. A gota tá bem derretida, ó. E não tá cru, tá? O que eu queria mesmo mostrar pra vocês é que essa textura bem cremosa no meio, isso não é cru. Se por algum acaso você já fez cookie, ele ficou com essa textura, ele tava dourado por fora, ele tava dourado embaixo, ele tava completamente dourado, mas aí você abriu e ele tava nessa textura e você ficou se perguntando se por algum acaso você tinha assado de menos e aí você deixou mais, isso tá completamente certo. O que você quer é isso. Quando você parte um cookie e ele tá seco por dentro, ele só vai ficar mais seco, só vai ficar mais duro. Então na hora que você for tirar do forno, ele não precisa estar duro, ele precisa ainda estar molinho. Porque vamos lembrar, o cookie ele é feito com manteiga e açúcar. Manteiga, ela é mole, ela é maleável na temperatura ambiente, quando ela derrete ela fica mole. O açúcar dissolve na manteiga e se mistura, então ele também fica ali uma mistura mole, frágil. Então, lógico que na hora que a gente for tirar esse cookie, mesmo ele estando pronto, ele não vai estar firme, ele vai estar mole, e aí, quando ele esfriar, ele vai ganhar a firmeza e ele vai ganhar corpo, rigidez. Então, se você tirar seu cookie do forno, quando ele estiver já completamente duro, você vai ter uma pedra no final. Agora que eu mostrei pra vocês, eu vou mostrar aqui de novo, cada um, pra vocês guardarem na cabeça, pra vocês na hora que eu falei em cada ponto, cada tempo, entenderem certinho. Ó, esse aqui é o American Crisp,
Socorro. Esse aqui é o clássico. Você pode ver que a coloração aqui da casca e a coloração do meio são completamente diferentes em termos de umidade. Porque a casca fica mais seca, obviamente, mais crocante, e o centro ele fica úmido. Então ele vai ter uma coloração diferente. Aqui o nosso recheado. Você tem aquela camada leve de cookie em cima, leve camada de cookie embaixo e recheio bem cremoso. Deixa eu dar até uma... Ó, cremosinho. E aqui a gente tem o nosso cookie NYC, que ele fica extremamente úmido. Isso aqui parece até um interior de um bolo bem molhadinho. Mas ele tá completamente assado. Tá perfeitinho, tá? Tá tudo certo. Então, agora, gente, vou lembrar. Se você não tá inscrito no evento, vai no link da bio pra você receber o material e ser avisado de tudo. Como a gente vai começar a aula agora, eu vou desligar os comentários. Se você tiver uma pergunta, você pode mandar na caixinha de perguntas, que ao final da aula eu vou responder, tá? E aí, recapitulando, eu esqueci de colocar aqui, vou colocar aqui o título da nossa aula. Prontinho. Perfeito, Tati. Vou fazer uma marmitinha pra você. Viu? O vizinho tem vários benefícios, privilégios. Tá? Coloquei aqui. Deixa eu fixar o comentário. Fixei o comentário. Então a gente vai começar a aula. E o que eu fiz aqui pra vocês, gente? Por que eu quis fazer esse... Por que eu quis assar e mostrar pra vocês os cookies? Toda vez que eu falei dos cookies, eu não mostrei pra vocês eles. Vocês viram toda a teoria, viram tudo que eu expliquei, sem realmente ver o cookie, sem realmente ter um visual. E eu sei que tem muitas pessoas que entendem bem melhor com algo visual, né? Com esse aspecto visual. Eu, inclusive, várias matérias eu preciso desse visual para compreender certas coisas. Então eu queria trazer para vocês, porque agora, como eu vou falar sobre tempo de forno, tipo de forno e os pontos dos cookies, apesar de eu falar aspecto dourado, crocante, úmido, isso pode ser um pouco escasso no nosso imaginário. A gente pode não saber exatamente o que é, ou a gente pode achar que é uma coisa e na verdade é outra. Então eu quis mostrar pra vocês. No final da aula eu repasso aqui pra quem não viu, caso vocês queiram ver, e acredito que vocês vão ter perguntas e vai ser interessante mostrar também ilustrando. Então vamos começar. Primeiro, precisamos falar de fornos. Porque nada adianta você saber todo o preparo, todo o método, entender como tudo funciona se você faz uma massa e você não sabe assar. Como eu falei, você pode já ter feito uma massa em casa, você achou que estava tudo perfeito, aí você colocou no forno, não tinha nada a ver com a imagem, não tinha nada a ver com o vídeo, ficou um negócio seco, esquisito, não estava na cor certa, você comeu, não gostou, olhou, achou estranho. Então, se você souber tudo, achar que já domina massa, técnica, preparo, o tempo de deixar na geladeira, se você deixar na geladeira, se deixa lá de fora, se congela, mas você não sabe assar, seu cookie não vai sair perfeito. Porque se você deixar tempo de menos, você vai ter o cookie mole, que não tá cremoso, e aí vai ficar cru. Se você deixar demais, você vai ter um cookie duro, seco e esquisito. Então vamos lá. Primeiro, forno. Temos vários tipos de forno, eu vou falar sobre quatro tipos de forno, 4 tipos de fornos, e o primeiro você provavelmente tem em casa, que é o que a gente mais tem e o que eu comecei, que é o forno a gás. Todo mundo sabe mais ou menos como funciona, todo mundo sabe como funciona um forno a gás, imagino eu, é o forno que a gente mais tem. Mas como que funciona ele para assar? Normalmente a gente tem uma fonte de calor que vem de baixo para cima, né, que é onde tem o gás e a chama. E aí esse gás vai fazendo com que o ar circule gradualmente. Então, a gente tem esse forno. E aí, quando a gente vai assar, a gente tem sempre aquela instrução: pré-aqueça a tantos graus. Primeiro, nem sempre o forno ele tem a temperatura interna que ele indica no leitor ou no seu... Eu sempre esqueço o nome daquele negocinho que gira. No seu indicador de temperatura. O forno aqui de casa, ele tem a vida média de vários utensílios aqui de casa, que é 20 anos. Então, quando eu comecei a assar cookie, ele já não estava ali naquela potência máxima maravilhosa.
Então, a primeira vez que eu comecei a usar, tava indo tudo bem, beleza. Passou um ano que eu comecei a fazer cookie e eu percebia que eu colocava no 180, parecia que o forno mal tava ligado, sabe? Então eu comecei a perceber que eu tinha que aumentar a temperatura lá pro 220 para conseguir uma temperatura mais próxima do 180 e eu conseguir assar os meus cookies. Então, o mais importante é você conseguir medir se o que você tem ali no seu indicador é o mesmo que você tem dentro do forno. E, dependendo do local do forno, se você tiver duas esteiras nessa parte já grelhas ali, na de cima pode ser que esteja uma temperatura e na de baixo pode ser que seja outra. Então, para você poder conseguir medir isso, né, mensurar isso, você precisa de um aparelhinho chamado termômetro de forno. E é uma das coisas mais baratas e fáceis de se encontrar. Você provavelmente acha em loja de 99, certamente loja de confeitaria. Eu, inclusive, uso e tenho no meu forno. Porque apesar de eu ter os 180 graus, eu posso mensurar em termos de tempo, marcar 5, 10 minutos para poder botar um cookie no forno. Mas tem muitas variáveis que alteram o tempo que o forno vai esquentar. Então eu tenho o meu termômetro lá no fundo do meu forno, bem próximo aonde sai o calor. E eu sempre coloco quando eu vejo que chegou nos 180 graus ou até mais. Eu vou explicar por que talvez você precise colocar uma temperatura um pouquinho mais alta. Beleza. Depois que você se certificar que seu forno tá com a mesma temperatura que ele marca no leitorzinho, lá no seu botão e dentro dele, o segundo ponto que você precisa ficar atento é qual o melhor lugar dentro do seu forno para você assar. Eu não sei se você tem uma boca de fogão preferida, mas eu tenho. E ela parece que age diferente das outras bocas do fogão. Então, dentro do forno é a mesma coisa. Cada parte, né, cada nível do seu forno provavelmente vai ter uma temperatura diferente, especialmente se for um forno tradicional, né, comum a gás. Ele vai ter ali diferentes temperaturas porque o ar vai circulando, mas não tem nada para ajudar ali, para manter uniforme. Então vai ter um lugarzinho que vai ser melhor para assar. Sei que quando você assa, faz alguma comida, você sempre coloca no mesmo lugar, porque você está acostumado, sabe como é que funciona ali. No meu era a parte de cima que assava melhor, até por uma questão científica que eu vou explicar. Em cima assava melhor e embaixo ficava muito próximo o calor, geralmente queimava o fundo e o topo ainda estava bem mole e sem cor. Então, você precisa achar aquele lugarzinho maravilhoso dentro do seu forno que assa melhor. E aí você vai testando. Você pega uma unidade de cookie que você quer assar, você coloca no lugar, marca o tempo, olha, vê. Ah, não assou tão bem. Vai mudando de lugar e acha seu lugar ideal. Terceiro, como eu falei, evita o lugar mais próximo de onde o calor tá. Se o seu forno ele vai de baixo para cima, tenta não colocar na prateleira, assadeira mais próxima, porque senão você vai correr o risco de queimar o seu cookie e não assar ele da melhor forma. O forno a gás é o mais simples, é o mais comum aqui. Todo mundo, acredito eu, que já teve alguma experiência assando qualquer coisa dentro do forno e sabe como é que ele funciona. Mas é muito importante que você entenda exatamente como ele funciona para o preparo que você quer. No caso dos cookies, eu tive que dominar ele e ir ajustando, porque eu percebi que ele perdeu a potência com o tempo, né? Então, eu fui me adaptando, mas só acho que foi esse ano que eu realmente comecei a usar o termômetro para ter aquela certeza de que eu tava assando tudo na temperatura correta. Inclusive eu vou falar sobre isso no final, sobre esse estudo de caso que eu fiz aqui. Segundo, a gente tem o forno elétrico. O forno elétrico é basicamente igual o forno a gás, mas ao invés dele ter o calor dele numa saída de gás com chama, ele tem o que a gente chama de resistência, que é basicamente um caninho que tem algum tipo de fonte de calor elétrica, né, que vai aquecer. E o seu forno elétrico, ele normalmente é mais potente que um forno a gás. Eu não sei exatamente por que um forno elétrico acaba sendo mais potente que um forno a gás, mas ele normalmente é. Pode também ter a ver com a tubulação de gás, que eu sei que isso também altera, dependendo de casa, etc. Mas isso aí é uma coisa que ninguém precisa se preocupar, porque a gente não tem como controlar. Então, o forno elétrico, geralmente, ele tende a assar os alimentos com uma potência um pouquinho maior. Geralmente, se você tem o seu forno a gás a 180 e você tenta fazer a mesma receita a 180 no forno elétrico, é como se você estivesse assando ele a 190 ou 200 graus.
Então, você pode correr o risco de estar assando algo pela mesma quantidade de tempo, só que numa intensidade maior. Isso pode acarretar algumas coisas. Você simplesmente queimar o seu cookie na parte de fora, né? Vamos botar sempre no exemplo do cookie. Queimar o seu cookie na parte de fora e não cozinhar dentro direito. Ou simplesmente acelerar demais os processos e acabar perdendo a estrutura e o cozimento próprio. Especialmente se você está usando algum tipo de cookie congelado. Se você assar uma coisa congelada rápido demais, o que geralmente acontece é você forma uma casca ao redor, né? Por fora do cookie, do alimento, e dentro não consegue penetrar o calor. Então é que nem quando você come um salgadinho e você morde, por fora tá quentinho e por dentro o negócio tá congelado. Provavelmente foi frito com óleo que tava quente demais e ficou lá por pouco tempo, porque por fora ele aparentava estar pronto, mas por dentro simplesmente o calor não conseguiu penetrar e você simplesmente não cozinhou. É basicamente a mesma ideia. Então, em forno elétrico, você pode testar sempre, começa na temperatura normal. Se o seu simplesmente não assar mais rápido, você não perceber nenhuma mudança, show, tranquilo, segue baile normalmente. Porém, se você perceber que ele está assando um pouco demais, está queimando, está ficando dourado muito rápido, mas não está espalhando como você sabe que deveria espalhar, abaixa 10 graus, abaixa 20 graus e vai testando. Na confeitaria, na cozinha, tudo é teste. Para você poder conhecer seu equipamento, você precisa testar como ele vai funcionar, sempre com uma base, sempre com uma comparação, com alguma coisa que é padrão. Geralmente você pode fazer isso com a receita e com os conhecimentos que você tem de como o processo deveria ocorrer. Conhecendo o processo e como as etapas devem acontecer, você consegue ir controlando cada uma delas, fazendo ajuste, seja no forno, seja no preparo e por aí vai. E a mesma questão do forno a gás. Confere se você está com a mesma temperatura que indica no botão dentro do forno. Se o seu forno é novo, a chance dele estar regulado e certinho é maior. Mas com o tempo pode ser que o forno, por desgaste mesmo, simplesmente desregule e você precise acompanhar com alguma coisa. Então o termômetro é sempre uma boa alternativa. Ele realmente custa entre 20 e 30 reais. Isso pode ser inclusive mais barato dependendo de onde você morar. E tem o caso de alguns fornos elétricos terem duas resistências, duas fontes de calor. É parecido com um forninho, ele tem aquela camada de cima e aquela camada de baixo que esquenta. E para você poder assar um cookie assim, não seria ideal, porque você tem duas fontes de calor muito intensas no mesmo produto. E aí, o que pode acontecer é exatamente o de usar uma fonte de calor muito intensa durante um período muito rápido. É você queimar e não cozinhar por dentro. Então, sempre que você estiver usando algum tipo de forno que tenha alguma fonte de calor embaixo e uma fonte de calor em cima, não usa as duas ligadas junto. Usa a parte de baixo, que aí você vai estar basicamente com o forno normal, né? Geralmente vem de baixo para cima o calor. E aí, quando faltar mais ou menos ali, quando você perceber que ele já está com a borda toda dourada e falta só pegar uma coloração em cima, aí você liga a parte de cima também para poder ajudar e ter uma casquinha mais crocante, acelerar esse processo. De modo geral, essas são as diferenças entre um forno a gás e um forno elétrico. As diferenças não são muito grandes, só a fonte de calor que você tem que muda um pouquinho e essa questão da potência, que foi uma coisa que me surpreendeu. E você tem sempre que ajustar, mas sempre utilizando alguma coisa para medir, sempre utilizando alguma coisa para ler, que aí você vai ter a maior certeza e a maior precisão. Agora, tem um tipo de forno que tem em fornos para casa, assim, sem ser industriais ou profissionais, mas que normalmente eu nunca vi na casa de ninguém, a não ser pessoas que cozinham profissionalmente e acabam colocando em casa porque gostam e também testam muito em casa, que é o forno por convecção, ou um forno que tem um ventilador atrás, uma ventoinha, que é o forno que eu tenho agora. Eu comprei ele no início do ano passado e ele é uma baita ajuda, é um baita forno. Ele ajuda a assar de uma forma mais uniforme. Porque o que acontece? Quando a gente tem um forno, a gente tem o ar circulando ali dentro. Mas a gente tem ar mais quente, ar mais frio. E não tem nada que vá ajudar, não tem nada, sei lá, abanando, mexendo aquele ar para que ele seja melhor distribuído dentro do forno. Quando a gente tem esse ventilador, essa ventoinha, atrás, junto com a fonte de calor, a gente faz com que esse ar vá circulando. Tem sempre alguma coisa fazendo o ar girar.
pega um ar aqui, ele vai vir pra cá. Você pega o ar pra cá, ele vai vir pra cá. E essa roda vai girando. Então, você tem uma distribuição de calor melhor. E o que acontece? Você consegue assar seu cookie de uma forma mais regular, mais uniforme. O calor vai sendo distribuído ali no alimento de uma forma melhor. Geralmente isso faz com que asse um pouquinho mais rápido, mas ele assa de uma forma muito mais completa e homogênea. Então você tem um resultado final muito melhor, sem ter que ficar virando o tabuleiro, sem ter que ficar mudando de nível, porque um tá muito quente, mas o outro tá muito frio. Isso ajuda muito na circulação. No meu caso, são 4 assadeiras. E como não tem como ficar igualzinho, eu nunca vi um negócio assar muito igualzinho, alguns fornos mais profissionais talvez sejam ainda mais regulares, eu acredito que sejam ainda mais regulares, eu ainda vejo uma pequena diferença na parte de baixo para na parte de cima. Porque, querendo ou não, tem muito acúmulo de coisa ali dentro do forno. Então, eu ainda acho que em cima ele não assa tão bem quanto ele assa embaixo. Isso pode ser só mania minha também, tá? Coisa aqui da minha cabeça. Mas eu penso assim e quando eu olho, eu acho que eu noto essa diferença. Então, isso é sempre bom de perceber. Beleza. E, claro, se você tem um forno de convecção que ajuda assim, geralmente o tempo de cozimento vai ser um pouquinho menor. Porque ele vai distribuir esse calor melhor e vai assar todas as partes mais rápido. E por último, talvez um pouco mais incomum, mas é aquele forninho elétrico de mesa mesmo, aquele que geralmente tem uma assadeirinha pequenininho. Ele também pode ser usado para poder assar cookie. Ele eu nunca testei, mas eu sei que tem pessoas que já usaram para assar cookie, inclusive clientes meus já usaram para poder reesquentar cookies que eles congelam e funciona que é uma maravilha. E ele vai ter o mesmo conceito de um forno elétrico, só que menor, porque ele é mais compacto. Então o que acontece? A gente tem 2 opções. Ou ele vai demorar mais a assar porque ele é menos potente e ele é menor, ou por ele ter esse acúmulo de ar num espaço menor, mais confinado, que eu acho que é o caso, ele vai assar um pouquinho mais rápido. Porque apesar de você não conseguir colocar muita coisa nele, isso é melhor pro alimento que tá lá, porque todo o calor vai estar só nele. Então, você vai ter a parte de baixo e a parte de cima. Sempre sugiro, liga a parte de baixo, quando ele estiver mais próximo de estar finalizando o assar, liga a parte de cima. E o que eu acho que aconteceria, eu inclusive posso testar, quer dizer, se eu for na casa de alguém que tiver um forninho desse, eu até posso testar, porque eu tinha, mas a gente deu. Você pode testar e ver como funciona, se ele vai demorar mais ou menos para assar. Eu tenho a grande impressão de que ele vai demorar menos para assar, porque é mais compacto, vai ter mais incidência de calor no cookie, tá? E sempre controlando as resistências. Eu não sei se você teria como usar um termômetro de forno ali dentro e medir a temperatura tão bem quanto num forno normal. Mas acredito que seja possível, porque tem temperatura ali de qualquer jeito. Porque nesses tipos de forno você só regula geralmente intensidade ou a resistência, mas eu nunca vi um que tenha deve ter algum, mas eu nunca usei um que tenha temperatura. Se tiver temperatura, você usa seguindo os princípios sempre do forno elétrico. Acho que ele é mais potente porque tem a resistência ali, diminui um pouquinho e vai testando as temperaturas. Agora que você sabe quais são os tipos de forno e como eles funcionam, é hora de você dominar o seu forno. E por que você precisa dominar o seu forno? Como eu falei, não adianta de nada você saber fazer todo o preparo, tudinho, e na hora de assar, você simplesmente errar. Não saber como você vai conseguir fazer aquele preparo, não saber como você vai atingir o ponto que você quer. E para dominar o seu forno, e para você fazer um cookie perfeito, você precisa disso. Então, o primeiro passo para dominar o seu forno foi o que eu já bati na tecla aqui 2 vezes. Termômetro de forno. Para você dominar o forno, você precisa dominar a temperatura que o forno tá. Todos os preparos a gente pede para que você pré-aqueça o forno. Por quê? Se você colocar um cookie que precisa de um choque térmico, que é aquela diferença de temperatura do cookie pro calor que vai atingir ele, você simplesmente vai derreter a manteiga de uma forma muito devagar. E o que acontece? Quando você derrete a manteiga de forma muito devagar, você aumenta o tempo que aquele cookie vai precisar ficar no forno. E quando isso acontece, ele vai perdendo cada vez mais umidade, ficando cada vez mais seco. E se for um cookie recheado, você corre o risco de cozinhar aquele recheio também. Então, você sempre quer pré-aquecer o seu forno e pré-aquecer ele bastante. No mínimo 180 graus. E você pode também aumentar essa temperatura. Por quê?
Quando você coloca um alimento dentro do forno, geralmente você vai abrir a porta do forno, vai ter o tempo de colocar ele dentro e tem a temperatura que aquele alimento tá. Se você está na temperatura ambiente, você está ali mais ou menos uns 35 graus. Se você está numa geladeira, você está mais ou menos de 2 a 8 graus. Se você está no freezer, você começa com alguma coisa ali de menos 2 a menos quanto o seu freezer for. Não sei quanto menos um freezer vai, mas uma temperatura muito mais baixa. Quando a gente está colocando um alimento do forno, a gente está fazendo uma troca de calor. A temperatura de um espaço vai começar a querer igualar com a temperatura de outro espaço. Então, a gente vai ter uma queda brusca de temperatura na hora que a gente coloca esse alimento dentro do forno. E isso vai fazer com que a temperatura que a gente comece a assar o nosso forno não seja 180 graus. Então é sempre interessante que você coloque um pouco mais de temperatura no seu forno na hora que você estiver pré-aquecendo ele, porque aí quando você colocar o alimento, ele automaticamente não tem como não variar, ele vai cair a temperatura. E aí você vai estar em alguma coisa muito mais próxima de 180 graus e o seu cozimento vai ser muito mais uniforme. E aí no seu medidor você desce ele até onde o seu forno diz que é 180, não até onde o botão diz que é 180, sempre olhando o seu termômetro, tá? Isso é muito importante. Agora, eu te expliquei os tipos de forno e mais ou menos como eles funcionam e como o ar e como ele funciona. Agora você precisa entender como o forno em si, o conceito do forno, ele funciona para poder saber o melhor lugar de assar, por que um lugar ele assa melhor, por que em cima geralmente demora, é mais rápido, por que embaixo às vezes demora um pouco mais. E é bem simples, é coisa que a gente geralmente vê na escola. A gente tem ali uma fonte de calor vindo de algum lugar. Independente de onde a fonte de calor vem, o ar quente sobe e o ar frio tende a descer. Então, geralmente em cima, especialmente em fornos que vem de baixo para cima o calor, você vai ter ali em cima, mais para cima, um lugar melhor de assar. E eu sei que isso acaba com a teoria que eu tinha aqui em cima, ele assa menos, embaixo ele assa mais. Mas como o meu forno ele é de convecção, a forma como o ar funciona um pouquinho, o ar é distribuído, é diferente. Mas a teoria é essa, você tem um ar que vai subindo e vai circulando. Então você precisa entender mais ou menos isso para poder achar o lugar ideal de você assar no seu forno. Você vai testando os melhores lugares em cima, até porque se você vem um calor de baixo, ele vai querer subir, e aí ele está muito próximo da chama. A gente não quer próximo da chama, a gente quer onde tem a melhor concentração de ar quente. E isso tende a subir. Então é por isso que a gente quer colocar na parte de cima, porque é onde o ar quente vai estar. Funciona mais ou menos como naquelas propagandas da Polishop, que mostra a air fryer com ar circulando, ou aquele forno boladão com ar circulando. Beleza. Isso é tudo sobre fornos. Não tem muito o que fazer além da teoria, a não ser colocar em prática. Então, a próxima vez que você for assar um cookie, você tem que observar esses pontos. Primeiro, saber qual é o tipo do seu forno. Se ele é a gás, se é elétrico, se ele é um forno de convecção ou se é um forninho. Segundo, verificar a temperatura do forno quando você coloca ele em 180 graus, que é a temperatura base ali pra gente assar cookie. Pega o termômetro, coloca lá dentro onde você vai querer testar assar, seja a assadeira de cima, seja a assadeira de baixo, verifica se tá ali no 180 e aí onde tiver no 180, você regula no seu regulador de temperatura e acha exatamente onde bate 180. Às vezes pode ser no 180, às vezes pode ser no 220, vai depender do seu forno, tá? Terceiro, ache o melhor lugar dentro do seu forno para você assar. Vai colocando o tabuleiro na parte de cima, coloca o tabuleiro na parte de baixo e vai ajustando. Ele assou melhor aqui. Ele demorou mais aqui. Aqui ele queimou. Vou usar aqui em cima de novo. E vai ajustando. É assim que você domina seu forno, é assim que você aprende a assar melhor o seu cookie. Depois que você dominou o seu forno, sabe usar ele, conhece ele intimamente e sabe como ele funciona, você vai precisar ajustar cada cookie para cada tempo de cozimento. Então, o que a gente precisa ter para poder assar um cookie direito? Pré-aquecer nosso cookie para a gente ter o choque térmico, que esse choque térmico vai fazer com que o cookie primeiro tenha um susto, a manteiga comece a espalhar pela primeira vez,
o fundo da sua assadeira, ou papel manteiga, ou tapete de silicone, vai segurar o cookie e aí ele vai começar a assar naquele lugarzinho dele que ele formou quando teve esse choque. É isso que você precisa entender, por isso que a gente faz com que o cookie entre no forno e tenha esse choque de temperatura. Segundo, cada cookie precisa entrar a uma temperatura específica dentro do forno. Você geralmente precisa colocar um cookie da temperatura ambiente para dentro do forno, da geladeira para o forno e do freezer para o forno. Por quê? Cada cookie tem sua particularidade. Nem todos os cookies se beneficiam de vir direto do forno para assar ou não vir direto do freezer para assar. Por quê? Vou dar o exemplo do cookie recheado. Se a gente coloca um cookie recheado que não está congelado dentro do forno, ao invés do recheio simplesmente derreter dentro do forno, simplesmente ir derretendo normalmente, como acontece quando a gente esquenta uma calda ou alguma coisa do tipo, ele vai cozinhar. E ao cozinhar, ele vai perder o ponto. Se você fez o seu recheio no ponto perfeito, para ele poder ficar cremoso, e você coloca ele numa temperatura errada dentro do forno, ele vai cozinhar e quando você tirar, ele simplesmente não vai estar cremoso. Se você observar aqui, deixa eu pegar, o doce de leite está cremoso até agora. Por quê? Porque ele entrou completamente congelado dentro do forno. E aí, quando eu assei o cookie, o que aconteceu? A parte exterior, que era o cookie que precisava cozinhar, cozinhou e esparramou, mas a parte de dentro simplesmente derreteu, que era exatamente o que eu queria. E é por isso que a gente coloca diferentes tipos de cookie em diferentes temperaturas dentro do forno. Terceiro, você precisa observar os indicadores de cada cookie para o ponto que ele está pronto. Geralmente, os cookies têm 3 características básicas que eles vão estar prontos. Ele está dourado nas bordas, ele está com uma coloração dourada por cima, que não é opaca, é levemente brilhante por conta da manteiga. E terceiro, ele está com a borda completamente dourada. Falei borda dourada, são 2. Borda dourada e topo brilhante. Quando você vê que a coloração está dourada por cima do cookie, você vê que aquele cookie cozinhou por cima. E na borda é que ele conseguiu espalhar suficiente para ele pegar o formato e parar de espalhar, que é o que a gente quer. Isso não acontece sempre quando a gente coloca numa temperatura muito baixa, porque cada vez que você cozinha ele por mais tempo, a manteiga vai espalhando e vai espalhando cada vez mais. Então, a gente precisa estar com a temperatura certinha para que tenha aquele choque térmico inicial e o cookie não continue a espalhar, ele consiga formar aquele círculozinho dele, que ele se segure e fique naquele formato ideal. Agora, eu vou falar sobre os 4 tipos de cookie e como a gente coloca eles para assar, para você poder ter esses resultados que eu mostrei aqui para vocês. Os cookies clássicos, como eles têm um conteúdo eles são bem úmidos e tem bastante líquido, a gente não precisa necessariamente congelar ou deixar eles dentro da geladeira para poder assar. Eles podem ser assados direto da temperatura ambiente. Você pode simplesmente fazer a massa, bolear e colocar para assar. Ele não vai ficar cru, ele não vai ficar seco e ele vai permanecer úmido. Esse aqui, eu simplesmente deixei ele fora da geladeira de um dia para o outro, porque eu queria que a massa estivesse bem hidratada para poder ficar com a melhor coloração. Isso acontece quanto mais tempo você deixa ele descansando, seja dentro ou fora da geladeira, para ele poder ficar com essa característica assim, ó, bem douradinho por fora e bem úmido por dentro. E o que aconteceria se eu colocasse ele para assar direto da geladeira? Ele ficaria um pouco mais alto, porque você vai ter uma manteiga mais dura e sólida quando você começa a assar ele, e que ela vai naturalmente demorar mais para poder se esparramar. Então, se você deixar ele simplesmente o mesmo tempo, que normalmente o tempo varia entre 2 e 3 minutos, de acordo com a temperatura que você coloca ele no início para poder assar, mas ele geralmente tende a ficar um pouquinho mais alto, porque o centro dele vai demorar mais a se esparramar e ele vai segurar um pouquinho mais. Já os cookies recheados, é muito importante que você sempre coloque eles
congelados dentro do forno. Justamente por aquele motivo que eu falei. Você quer que o lado de fora cozinhe, fique crocante e dourado nas bordas, mas que dentro o recheio não cozinhe, só derreta. Se você colocar ele direto da temperatura ambiente, o recheio vai começar a cozinhar. Pode ser que ele fique levemente cremoso, mas ele certamente não vai ter a mesma cremosidade que você queria. Se você colocar da geladeira, dependendo do recheio, pode até dar certo. Mas para ser infalível, sempre coloque do freezer dentro do forno. E o cookie crisp é ideal que seja pelo menos descansando dentro da geladeira, que você coloque ele pro forno. Ele pode ser assado em temperatura ambiente? Pode. Mas a maioria dos cookies que levam manteiga derretida na massa, eles são muito moles. E a temperatura ambiente, essa manteiga, ela tá bem maleável, bem frágil. Então, quando você coloca esse cookie dentro da geladeira e aí você assa, você permite que ele asse melhor. Se você colocar ele dentro da geladeira, ele vai ficar fino e crocante, mais ou menos assim. Tá vendo? Ele não chega a ter um dedo de espessura. Se você colocar ele direto da temperatura ambiente, ele fica bem fininho. Eu asso das duas formas, depende do objetivo que eu quero e vai depender do objetivo que você quiser. Se você assar da geladeira, ele fica mais crocante e dourado, porque a manteiga tem mais tempo para cozinhar dentro do forno e ele vai espalhar de forma mais lenta e não fica tão espalhado. Se você assar ele da temperatura ambiente, você vai ter um cookie bem mais fino, bem pegajoso no meio, mas sempre úmido. E o cookie on ice, eu asso sempre ele do freezer. Como ele é muito grande e bem alto, e a gente utiliza a manteiga gelada dentro do preparo dele, se a gente não colocasse ele gelado e muito menos congelado dentro do forno, ele ia começar a espalhar bastante e ele ia virar algo gigante e não ia ter aquela estrutura alta, um pouquinho mais macia e úmida que a gente queria dentro. Ele ia assar de uma forma muito mais rápida e desorganizada. E ia ficar bem esquisito. Agora, quando você coloca essa massa no ice com essa manteiga bem gelada dentro da geladeira, ela tem toda aquela eliminação de vapor que a gente falou na aula 1 da manteiga. Que lembra que a manteiga é uma emulsão, água e gordura. Então, quando você coloca ela congelada, você tem toda essa água presa nela que vai começar a soltar o vapor e vai fazer esse processo de uma forma lenta e delicada. E aí o cookie vai assar de uma forma mais uniforme. E agora, os tempos de cozimento. Tudo vai variar de acordo com aquelas particularidades que eu falei pra vocês no início. O tempo de forno, quantos cookies você colocar, se você respeitar as temperaturas que são indicadas. E normalmente quando você faz uma receita, ele indica. Geralmente ele fala assim, deixa descansando na geladeira por 30 minutos antes de assar. Normalmente não pede nenhum cookie para você congelar para assar, até porque eu nunca vi nenhuma receita de cookie recheado na internet assim que pedisse. Eu já vi até, mas era sem precisar congelar. Então não pedia, geralmente da geladeira. E o que acontece quando você coloca o cookie para resfriar dentro da geladeira? Primeiro você vai hidratar mais a massa e vai deixar com que os sabores eles sejam intensificados. Segundo, que a massa vai pegando cada vez mais coloração, porque os líquidos estão absorvendo muito mais... Os secos estão absorvendo muito mais líquidos. Então, ele vai ficando com uma coloração mais intensa, mais amarronzada do açúcar mascavo. Quando você faz uma massa, normalmente ela fica bem pálida de cara, porque os ingredientes estão misturados, mas eles não estão incorporados no nível que aquela farinha que você colocou, ela tá realmente hidratada. Então, quanto mais tempo você deixar a massa parada e hidratando, seja fora da geladeira ou dentro da geladeira, uma coloração mais bonita você vai ter, um dourado mais brilhoso também, e o cookie vai ficar mais escuro. Se eu tivesse assado os cookies hoje, por exemplo, se eu tivesse batido a massa e assado ela agora, isso aqui estaria muito mais pro branco, mais pálido, do que para esse dourado amarronzado. Então todos esses fatores vão alterar. Então eu vou voltar a falar do estudo de caso já. Mas eu vou falar aqui rapidamente sobre os tempos de cozimento. Se você respeitar tudo que eu falei e pré-aquecer seu forno a 180 graus ou até mesmo 190 e 220, a variação de temperatura, a variação de tempo que o seu cookie vai assar vai ser razoavelmente pequena.
você sempre tem que testar, porque eu falei, cada forno é um forno, cada cookie é um cookie, cada temperatura que você vai colocar vai alterar esse tempo final. Mas uma média boa é, para um cookie clássico, se você colocar ele direto da geladeira, direto da temperatura ambiente, ele vai demorar ali entre 7 e 8 minutos para assar. Se você colocar da geladeira, ele vai demorar em torno de 8 a 9 minutos para assar. Uma massa que a gente vai lembrar que ela foi feita pelo método de misturar manteiga em temperatura ambiente com açúcar. Então, se você for fazer esse tipo de cookie, é bom testar esses tipos de tempo. Se você colocar ele do freezer, a manteiga vai estar completamente sólida, então você vai precisar de bastante mais tempo para poder deixar o seu cookie assando, porque ela vai ter todo o processo de derretimento e geralmente ele fica bem mais alto. Então, se você quiser também alterar a altura do seu cookie, você pode brincar com as temperaturas que ele entra no forno. Quanto mais gelado ele entrar, mais alto ele tende a ficar. E aí ele varia ali entre 9 a 10 minutos. Se você for fazer um cookie recheado, é sempre do freezer, mas ainda assim, tem algumas coisas que podem variar o tempo que ele está de cozimento. Se você assa um cookie de Nutella, por exemplo, ele geralmente assa bem rápido, a Nutella derrete numa temperatura bem mais baixa do que alguns outros recheios. Se você for assar um cookie de brigadeiro, ele tem um pouquinho mais de resistência ao calor, ele demora um pouquinho mais a ferver, por conta da concentração de gordura e de leite que tem ali. Então, geralmente a gordura vem do creme de leite, não é manteiga que tem ali, né? Então, não é a gordura da manteiga propriamente dita que tem ali. Então, ele demora um pouquinho mais a assar. O brigadeiro, geralmente, ele tem um ponto um pouco mais firme do que a Nutella também. Então, ele vai demorar um pouquinho a assar. Geralmente, um cookie recheado vai variar de 8 a 12 minutos para assar. Sempre dependendo da temperatura inicial que você colocou ele dentro do forno. Se você pré-aqueceu direitinho o seu forno e do tipo de recheio que você vai fazer. Se você estiver usando um recheio à base de geleia, por exemplo, como aquilo ali é basicamente água, e a água ela ebule, né, evapora a 100 graus, ele vai querer estourar muito mais rápido. Então você provavelmente vai ter um cookie que vai assar muito rápido. E para você poder regular isso e não deixar que o seu cookie não seja dourado, tanto por baixo quanto por cima, o seu recheio ele precisa estar sempre bem congelado. E é mais um dos motivos que você quer sempre congelar o seu cookie recheado antes de assar. Agora, se você for fazer um cookie fino e você estiver fazendo ele da temperatura ambiente, ele vai assar bem rápido, porque a manteiga tá ali, já foi derretida e você vai derreter ela de novo. Então ela vai derreter no forno ainda mais rápido. Pode levar de 6 a 7 minutos, se você colocar direto à temperatura ambiente. Se você colocar da geladeira, pode levar de 8 a 9 minutos. E se você colocar do freezer, pode levar de 8, eu vou botar até inclusive a 12 minutos. Porque como ela tá bem sólida, ela pode demorar bastante a assar. Já o NYC é um dos cookies que demora mais a assar. E como eu sempre coloco ele congelado, eu nunca assei ele em temperatura ambiente, eu só vou te dar a base para assar ele congelado. E ele pode variar ali entre 12 a 16 minutos. É um cookie realmente muito alto, que leva manteiga, e a manteiga a gente já colocou ela gelada. Então, ela tem uma estrutura muito estável, bem mais estável antes de assar do que os outros cookies. Então, ela vai demorar muito mais para se desfazer dentro do forno. Ela nunca foi arada, ela nunca passou por nenhum outro processo, então vai demorar bastante dentro do forno. Agora, quando você quer saber se seu cookie está pronto para assar, eu falei pra você que você não pode deixar ele ficar completamente duro em cima ou em alguma outra parte para você poder tirar ele do forno. Porque como ele é basicamente feito de manteiga, açúcar e farinha, ele vai estar mole quando ele estiver pronto. O que você precisa procurar são esses pontos. Ele precisa estar cremoso e úmido no meio. Então, o primeiro sinal que você vai ter que ver é se as bordas estão douradas. As bordas começaram a ficar douradas, você está próximo do seu cookie estar pronto. Quando ele pega aquela coloração em cima e você obedeceu todas essas etapas, todos esses passos, todo o seu preparo, a temperatura para você colocar certinho dentro do forno, a temperatura de forno, o pré-aquecimento do forno, tudo isso vai ser respeitado e vai se alinhar, tá? Borda dourada, em cima ele tem que estar dourado. Outro ponto é que você não quer assar ele até que ele fique duro.
você precisa respeitar a temperatura ideal dele entrar no forno, você precisa testar o seu forno, você precisa conhecer muito bem ele, você vai usar o seu termômetro e se você estiver assando mais de uma assadeira no seu forno, especialmente se ele for um forno convencional, você não quer botar elas exatamente uma em cima da outra no forno. Seria bem ideal que você fizesse isso ao invés de isso. Porque quando você tem uma assadeira aqui e uma assadeira aqui, todo o calor vai vir primeiro nessa, vai bater. E quando chegar nessa, já não vai estar na mesma quentura. Então você vai estar atrapalhando o cookie de cima a assar e vai estar assando de baixo muito mais rápido. Então você não quer encher muito o seu forno. E se você for fazer isso, é ideal que você tenha um forno que distribua muito bem o calor e que você aumente um pouquinho a sua temperatura, porque aquela quantidade maior de cookie dentro do forno vai fazer com que a temperatura do seu forno caia muito mais, tá? E o último ponto é encontrar o lugar ideal do seu forno, especialmente se você vai assar no forno de casa. Achar o lugar ideal de assar o forno é muito benéfico, porque geralmente você vai assar uma assadeira por vez, senão vai ficar fazendo uma produção muito grande se você está assando o cookie só para você, ou até mesmo se você estiver começando. Assa uma assadeira por vez, acha aquele lugar ideal que ele vai assar por baixo e por cima certinho, que não tem mistério. Agora, lembra que eu falei pra vocês que eu fiz um teste? Então, o que eu fiz quando eu assei esses cookies pra vocês? E esse aqui foi todo o material, tá muito mais esmiuçado aqui no PDF, vai estar disponível dentro do grupo, que eu botei bastante detalhe, mas todos os pontos foram mencionados aqui, tá? O que eu fiz quando eu assei esses cookies? Primeiro, eu deixei o forno pré-aquecendo até dar 180 graus no meu termômetro e eu coloquei os cookies. Eu tinha 3 assadeiras, eu coloquei o cookie clássico direto da temperatura ambiente, coloquei o American Crisp direto da geladeira, coloquei o NYC e o recheado congelados. E o que eu obtive foi algo que eu falei. Quando eu fui verificar o forno, eu marquei 7 minutos, que é o tempo base do American Crisp. Eu coloquei eles separados, sabendo que cada um ia assar num momento diferente, para eu poder tirar eles do forno sem precisar ficar mexendo, danificando o cookie. Eu marquei 7 minutos. Quando eu estava em 7 minutos, eu tinha uma leve redoma em cima do cookie. Por quê? Ele estava direto da geladeira. Eu coloquei outros 2 cookies congelados lá dentro e eu só pré-aqueci a 180 graus. Então quando eu abri a porta do forno, já começou a sair calor e eu coloquei um negócio completamente gelado lá dentro, a temperatura do forno foi para 160. Eu inclusive olhei no meu termômetro. Então, ao invés do cookie demorar de 7 a 8 minutos ali para assar, ele demorou de 12 a 13 minutos. Eu tive um aumento de 5 minutos no meu tempo de assar, para conseguir basicamente o mesmo resultado. Lembrando que ele fica um pouquinho mais alto do que se ele for assar direto da temperatura ambiente, mas continua úmido e crocante da forma que ele tem que estar. Agora, o meu cookie clássico, ele demorou 13 minutos para assar. E normalmente, quando eu tô com o forno pré-aquecido e só coloco ele ou alguns outros cookies sem usar mais de 2 assadeiras, ele assa de 7 a 8 minutos. Nesse caso, ele é só em 13. 5 minutos a mais também, mas ficou perfeito, certinho como ele deveria ficar. Já o cookie recheado também deu 13 minutos, que é até 1 minuto a mais do que o máximo que eles costumam assar. De novo, eu coloquei 2 cookies congelados, um cookie da temperatura ambiente e um cookie da geladeira em 3 assadeiras em níveis diferentes. E por fim, o NYC demorou de 15 a 16 minutos ali. Se não me engano, ele demorou 15 minutos e 48 segundos. Eu fico cronometrando e marcando para saber exatamente para falar por vocês. Ou seja, se você colocar vários cookies dentro do seu forno e eles estão em temperaturas diferentes, você vai alterar o tempo geral de assar os seus cookies. Isso é um fato. Você está mudando o ambiente que está ali, você está diminuindo a temperatura total ali, então você vai demorar mais. Quando que isso pode ser um problema? Se você estiver fazendo uma produção e assando vários cookies, isso vai fazer com que os seus cookies espalhem mais e talvez eles fujam um pouquinho do padrão. Seus cookies tendem a ficar mais altos e menos espalhados e você tá com a sua temperatura um pouquinho mais baixa, eles não vão ficar tão altinhos e pode fugir um pouquinho do padrão que seus clientes geralmente consomem. Então é sempre importante lembrar disso. E aí o que você faz para reverter esse cenário? Você simplesmente deixa seu forno pré-aquecendo a uma temperatura maior. Coloca lá para 190, 200, 210, 220 graus, que quando os cookies entrarem,
você vai regular a temperatura e você pode conferir simplesmente olhando o seu termômetro e ajustando para que ele esteja sempre em 180 graus. Agora, tem uma pergunta aqui na caixinha, eu vou abrir os comentários, lembrando que o PDF vai ficar disponível para todos os inscritos no evento e quem estiver no grupo, tá? Eu vou abrir os comentários aqui e vou ler a caixinha. E aí, de novo, vou mostrar pra vocês. Esse aqui foi o American Crisp. Esse aqui é o clássico. Esse aqui é o recheado. O negócio chega até tá caindo. Ai, socorro. E esse aqui é o NYC. Quem tiver pergunta sobre forno, tempo de cozimento e o resultado final dos cookies, todos esses cookies, apesar de terem demorado mais a assar, ficaram com o interior certinho que eu queria. Eles só demoraram mais tempo para assar porque eu realmente estava com uma temperatura mais baixa do meu forno, tá? E com isso a gente conclui todo o conteúdo que eu tinha para falar da aula 3 sobre forno. Vamos lá. O cookie recheado fica firme ao esfriar, mas tem como ficar com uma crosta crocante? Exatamente. Ele fica firme ao resfriar, mas ele fica com essa casquinha crocante. Porque a gente, pelo menos eu, não quero nenhum cookie meu fique mole assim que ele assa. Isso tende a acontecer, ele tende a pegar a umidade do ar depois que ele assa e fica um tempo exposto. O que é completamente normal. Você pode reganhar essa crocância natural dele que ele tem ao assar, simplesmente colocando no forno por uns 3 a 5 minutos com ele pré-aquecido e meio que reassar ele. Mas sempre tomando cuidado, porque quando você faz esse processo, você vai estar cozinhando 2 vezes o seu cookie. Então o recheio pode cozinhar também. Esse cookie foi assado há mais ou menos, o quê? 1h10. 1h10, é um tempo razoável. Tá numa sala fechada, num ambiente controlado, né? Obviamente. Mas ele segue crocante. Se você não deixar ele exposto e você embalar ele num pote hermético, ou num saquinho hermético, ou até a vácuo, ele mantém a crocância por mais tempo. Mas com o passar do tempo, é completamente normal que ele vá ficando mais mole, tá? Isso é algo natural dos cookies e acontece. E aí, pra você reverter, você pode colocar ele num pote hermético ou recolocar ele no forno também na hora que você for comer. Temos mais dúvidas? Podem ir mandando, gente. Eu vou finalizar as dúvidas e vou começar a falar sobre o... Opa, mais uma dúvida aqui. Qual é a melhor marca de açúcar mascavo para fazer cookie? Pô, então, eu não vou te falar a melhor marca, porque isso pode variar de pessoa para pessoa. Mas você precisa observar certas características no açúcar. O ideal é que o açúcar mascavo ele seja bem soltinho e leve e ele seja úmido. É isso que você quer. E o sabor seja e o cheiro seja bem intenso de açúcar mascado, que lembra melado. Marcas que eu gosto. A da União é tipo um açúcar mascavo ridiculamente maravilhoso. Tem vários a granel que são muito bons, na Casas Pedro, na Niterói Integral, que é onde eu compro, são ótimos e tem preços geralmente mais acessíveis. Geralmente quando você compra em pacote de 500 gramas ou 1 quilo, são açúcares mascavos mais caros, mas a granel eles tendem a ter um custo menor. Mas ao invés de procurar uma marca boa, você precisa saber reconhecer um bom açúcar mascavo. Ele precisa ser leve, porque isso significa que ele realmente foi refinado menos, e ele precisa estar úmido. O açúcar mascavo ele perde a umidade porque ele vai ficando velho, né? Então ele vai ficando mais seco, naturalmente. Então esse é um bom indicador de que ele tá fresquinho. E tem algumas marcas que tem os açúcares mascavos que eles dizem que é mascavo, mas você vê um grão muito parecido com um grão de açúcar refinado ou demerara. Não sugiro para poder usar na hora do açúcar mascavo, porque você realmente quer essa fofura, leveza e umidade que o açúcar mascavo tem na massa. Dani? Mais alguma dúvida? Gente, ficou alguma dúvida sobre como usar, como identificar e como manusear o forno? Porque é muito importante mesmo. Não adianta você aprender a fazer cookie se na hora de assar você não respeitar esses critérios. Porque você pode passar o seu ponto do cookie muito fácil, porque no início você vai achar que você está assando errado, porque ele tá mole ainda, ele nunca fica duro, e você vê o cookie, você vê que ele tem uma casquinha crocante, e aí você fica se perguntando se você fez alguma coisa errada.
Mas é completamente normal que ele saia do forno mole e você vai ganhar essa crocância se você fez tudo certinho quando ele esfriar. É completamente normal. Pessoal, se tiver alguma dúvida, manda nos comentários ou na... Ai, socorro. Ou na caixinha. Pra quem sabe, tá interessado, é claro, esse evento foi pra eu compartilhar com vocês realmente tudo que eu queria saber antes de começar. Eu não entendi absolutamente nada de como meu forno funcionava, como os ingredientes funcionavam, muito menos sobre os métodos. Eu fazia um tipo de cookie, depois que eu fui conhecer um pouco mais sobre os cookies, fui descobrindo que eu usava cada massa para um propósito errado. Por exemplo, a massa que tinha manteiga derretida, eu usava para rechear cookie. Então ficava um cookie meio mole, só crocante na borda, sem estrutura, que quebrava muito fácil. E depois que eu fui ajustando a massa, colocando mais farinha, mexendo nos ingredientes até achar a massa ideal. Então, tudo isso que eu falei pra vocês no decorrer dessas 3 aulas, vocês realmente podem aplicar para fazer cookie em casa. Seja para você simplesmente fazer porque você gosta, um hobby seu, se você por algum acaso está buscando algum tipo de renda extra, se você quer impressionar seus amigos, se você quer comer um cookie bom, se por algum acaso você já trabalha na área, mas quer explorar alguma coisa diferente, nova, cookie é sempre uma boa alternativa. Vocês podem vender eles pela unidade, é muito interessante. E o evento não foi apenas para ajudar vocês, ensinar vocês e compartilhar esse conhecimento. Já havia sido pedido e ano passado eu lancei o curso Desconstruindo Cookies. E esse ano eu quis fazer tudo bonitinho, seguindo o script e fazer todo esse passo a passo para poder compartilhar isso com vocês, todas essas etapas que eu acho crucial. E na segunda-feira a gente vai ter o lançamento do curso. As vagas vão abrir às 9 da manhã, vão ficar 7 dias abertos, então vai ficar do dia 6 ao dia 13 com as vagas abertas. E vocês vão poder adquirir o curso, que além de toda a parte teórica, tem toda a parte prática ensinando cada tipo de massa. E aí vocês vão poder aprender a fazer os cookies clássicos, os cookies American Crisp, os cookies NYC e os cookies recheados. Eu vou dar variações para vocês dos cookies recheados, vou ensinar vocês a rechear, congelar cada tipo de massa, armazenar. Eu inclusive vou abrir aqui para vocês toda a ementa do curso, tudo que vai ter no curso, tá? Inclusive eu vou responder uma pergunta que mandaram aqui. Sempre que eu vou fazer brownie, sigo as indicações normais, mas ele sempre cresce igual a um bolo, o que fazer? Você tem que ver se na sua receita tem algum tipo de fermento que faça com que ele cresça muito. Porque o brownie, por incrível que pareça, ele infla. Porque se você faz o método que bate açúcar com ovo antes de adicionar os demais ingredientes, você vai incorporar ar. Então na hora que você vai assar, esse ar vai subir, mas depois ele vai cair. É completamente normal. É inclusive um dos pontos que indicam que ele está pronto. Normalmente o meu brownie eu bato bastante os ovos com açúcar para você dissolver bastante e isso faz com que a casquinha seja mais crocante e que você consiga incorporar esse açúcar melhor na massa. Mas se ele fica leve que nem bolo, você tem que ver se essa receita é realmente boa. Porque apesar de ter esse processo de aeração, na hora que você adiciona o chocolate, a farinha, o chocolate em pó, você tira basicamente tudo. Então, às vezes não é nada que você está errando, às vezes é só uma receita. E também tem que perceber se você está assando esse brownie por muito tempo. Porque a maioria das receitas você tem que testar colocando um palitinho, uma faca, alguma coisa, e ele ainda sai levemente sujo. Se você colocar a sua faca, palitinho, e ele sair limpo, você passou. E aí ele pode ter um aspecto meio diferente, um pouco mais leve, tá? É uma coisa muito comum. O meu brownie, na verdade, ele tem que sair limpo. Ele é um pouquinho diferente. Mas é basicamente isso. Varia muito da receita, que você tem que investigar pra ver se ela é realmente boa ou se talvez você esteja assando um pouco demais ou até mesmo com a temperatura muito alta, tá? Bom, sobre o curso, gente. Muitas pessoas pediram, muitas pessoas perguntaram, então eu trouxe ele de volta e trouxe essas 3 aulas juntos pra vocês poderem entender e aprender.
Tá vendo? Se você deixar muito tempo, realmente isso acontece. Ele fica com uma massa meio esquisita, ele meio que vai continuando a crescer. Então você pode querer ajustar aí o tempo e fazer o teste do palito. Que geralmente é o melhor indicativo para brownie, tá? Sobre o curso, muitos perguntaram, então eu preparei com muito carinho para vocês e uma metodologia que eu acho crucial, que tem tudo a ver com essas 3 aulas que eu dei para vocês, que é o método FOME. Eu não consegui achar uma sigla menos diferente para ela, mas eu achei ótima o nome do método, a metodologia ser FOME, que é punção dos ingredientes, os tipos de cookie, métodos de preparo e entendendo o seu forno. Porque, sério, a aula de hoje é muito importante para você deixar o seu cookie perfeito e certinho. Porque se você passa o cookie do tempo, vários fatores mudam, especialmente a umidade. E se você é o tipo de pessoa que gosta de cookie com um centro cremoso, úmido, que nem eu, se você passa desse aspecto, você destrói o cookie e realmente fica com um cookie completamente diferente do que você quer. E então, dentro do curso, a gente tem várias etapas. A gente tem as nossas aulas teóricas, que vão ser sobre as funções dos ingredientes, cada tipo de cookie. O clássico, o recheado, o crisp e o NYC. Todos os métodos de preparo, junto com todos os pontos da manteiga e a explicação sobre cada um deles, tá? E aí, das nossas aulas práticas, a gente vai ter eu fazendo para vocês em vídeo todas as massas, te mostrando todos os preparos, te mostrando todas as indicações de quando a massa tá pronta, quando você para de bater, quando você tem que continuar batendo, quando você tem que misturar, quando você tem que parar, para que você faça uma massa perfeita e faça cookies perfeitos, tá? E você vai, literalmente, ter basicamente todas as minhas massas. Da massa American Crisp, você vai ter a massa base, que você pode criar literalmente qualquer coisa com ela. Esse cookie aqui eu fiz com chocolate branco e nozes. Eu simplesmente peguei a massa crisp, coloquei chocolate e coloquei nozes. Você pode colocar qualquer coisa, exceto recheio, porque eu expliquei na aula 1 que ela não aguenta recheio. Já na nossa massa clássica, você vai aprender a massa tradicional, a massa branca e a massa Red Velvet e a massa de triplo chocolate. Elas têm nomes diferentes, que eu coloco os mesmos nomes que eu coloquei nos meus cookies, que é o Noir, Blanc, Rouge e triplo chocolate. E além disso, eu vou te ensinar 4 recheios para você começar a aprender a fazer cookies recheados. O nosso brigadeiro tradicional, delicioso, a nossa ganache tradicional, a nossa ganache branco e de Nutella, que eu sei que Nutella é, tipo assim, um dos recheios que as pessoas mais gostam e é um dos cookies que as pessoas vendem e que tem mais saída. Por aqui, alguns outros cookies recheados saem bastante, porque vocês começaram a gostar de muitos recheios que eu comecei a criar e disponibilizar para vocês. Além disso, você vai aprender a congelar, armazenar, saber a validade de cada massa e, como eu falei, a rechear todos os cookies. E se você precisar de qualquer tipo de suporte, tiver qualquer dúvida dentro da plataforma da Hotmart, que é onde o curso vai estar, você vai ter tudo respondido por mim em até 3 dias. Além disso, vai ter um canal no Telegram para todos os alunos. Se você quiser vender, você vai receber dentro do curso como bônus uma planilha completa com uma calculadora para cada receita. Tudo lá, cada peso, cada massa, você vai poder ajustar tudo, vai estar tudo lá explicadinho para você e uma planilha para você precificar. Você simplesmente vai ter que alterar o lucro que você quer, os seus custos e só. Se você quiser vender, se você quiser começar nesse ramo, ou se você já vende e quer aprimorar seus conhecimentos, você ainda vai ter essa mega planilha que está sendo elaborada por uma especialista na área, para você poder ter também essa facilidade para você à sua disposição. Além disso, você vai ter uma apostila completa com teoria, receita. Tudo que eu tô falando aqui sobre forno, além dos PDFs das aulas aqui, vai estar também na apostila, caso você queira imprimir, escrever, fazer suas anotações, numa versão bonita para você poder olhar no computador e uma versão também para você imprimir, que foi um pedido de uma aluna, que realmente ela mais simples em preto e branco, fica muito mais fácil se você quiser imprimir e anotar. Além disso, você vai receber também um conteúdo com todos os meus fornecedores, desde onde eu compro chocolate, onde eu acho embalagem, tudo isso que você precisar, que eu consegui pensar e que vocês me pedirem lá, vai estar dentro. Então, se você quer trabalhar com cookie realmente, vai estar tudo lá.
Não vai ter nada que eu não vou te contar que você não vai saber. Se tiver atualizações que vocês queiram, para uma data comemorativa, a gente coloca lá também, bem completo para vocês poderem ter toda a base. E, gente, o Cookie mudou a minha vida. Pra quem não sabe, eu fazia engenharia, então eu comecei a vender dentro da faculdade e quando eu já tava ali em 2019, eu já vendia na faixa de 30, 40 cookies por dia, só pra galera que já sabia. Eu não conseguia produzir tanto mais, assim, né? Porque eu fazia tudo depois da faculdade, então ficava um pouquinho complicado, eu tinha várias atividades extracurriculares. Então você pensa, se você pudesse levar pra faculdade e ter uma renda extra, ou até mesmo começar um negócio da sua casa, você conseguiria tranquilamente com todo o conteúdo do curso. E caso você compre o curso nas primeiras 24 horas, você ainda tem mais benefícios. Em vez de ter 1 ano de acesso do curso, você vai ter 2 anos de acesso, um com suporte, um podendo ver todo o conteúdo. E você ainda vai ganhar de brinde, se você comprar nas primeiras 24 horas, a minha receita de brownie. Tanto uma apostila com a receita e método de preparo completa, como um vídeo meu te explicando a fazer, te mostrando todos os pontos. Aí, Anne, a solução pro seu problema do brownie, uma receita maravilhosa, que é o brownie que a gente vende aqui e usa para diversos preparos. Você vai ter totalmente de graça se você comprar no primeiro dia. Se você não comprar o curso no primeiro dia, você vai ter como comprar por um valor separado de R$29 junto do curso. E também a gente preparou algo muito especial, uma masterclass, para quem quiser sair do zero até começar a ter o seu próprio negócio de cookie, no valor adicional de R$99 para quem comprar o curso. E não poderia deixar de falar sobre o valor do curso. Ele vai ser por apenas R$197 para você ter acesso a 1 ano, todo esse conteúdo que eu falei e todos os bônus, exceto o das primeiras 24 horas, que vai ser só para quem comprar no primeiro dia. Esse curso está sendo elaborado há bastante tempo. Eu venho há mais de 3 anos elaborando todas as receitas. Desde que eu comecei a vender, eu não parei literalmente. Eu comecei a vender na faculdade, veio a pandemia, eu comecei o delivery de casa. Eu fui MEI, agora eu vou ter que fazer a transição. Então vocês podem ver como é que o universo dos cookies realmente consegue ser algo tão completo, tão imenso e tão maravilhoso. E se você quiser começar, se você simplesmente quer aprender a fazer um doce maravilhoso em casa e muito bom, você tem aí a oportunidade. As formas de pagamento vão ser via Pix, cartão, boleto e, se não me engano, a plataforma também disponibiliza o parcelamento inteligente, que é quando você tem apenas a parcela daquele mês disponível para você poder pagar e não compromete o seu limite do cartão. Que a Hotmart geralmente faz isso automaticamente para vocês. Então, lembrando, 197. E agora, para você que assistiu todas essas aulas, ficou aqui comigo até o final, ou quem assistiu gravado, na segunda-feira, 8 e 7, eu vou te dar uma receita de cookie. Se você assistir aqui, segunda-feira, 8 e 7, você simplesmente vai ganhar uma receita de cookie. Eu vou ensinar ao vivo a fazer uma receita exclusiva que eu nem vendo, que eu vou desenvolver simplesmente para poder te dar de graça. Se você estiver aqui na aula ao vivo, você vai poder aprender essa receita, vender essa receita, fazer o que você quiser com essa receita. Eu vou te dar uma receita de cookie pra você. Segunda-feira, 8 e 7. Só quem tá aqui agora ou assistir essa aula até o final, ou tá inscrito no evento e vai estar inscrito no evento, vai receber o e-mail avisando, ou vai estar dentro do grupo VIP. Segunda-feira, 8 e 7, eu vou estar aqui de novo. Carrinho já vai estar aberto, você já vai poder comprar o curso, mas eu vou te dar, independente de você participar do curso, quiser participar da Masterclass, que eu vou te ensinar, desde que você, mesmo que você não saiba fazer cookie, não saiba segurar uma espátula, eu vou te falar lá como você consegue sair do zero a ter um negócio de cookie, seja para renda extra, seja para começar na confeitaria, qualquer coisa que você quiser. Eu vou te dar a primeira receita de cookie. A receita vai ser testada e feita por mim, que vai dar certo para você. Inclusive, anota aí, eu vou deixar aqui no comentário pra você exatamente o que você vai precisar. Que vai ser farinha de trigo, ó, vou jogar aqui e só quem tá agora ao vivo consegue acessar, tá? Não tem como deixar isso aqui fixado e não vai aparecer pra quem assistir a gravação até onde eu sei. Então, se você aparecer aqui segunda-feira, 8 e 7, você vai aprender a fazer essa receita comigo. Eu vou te ensinar ela do zero, ela vai ser sua. Eu não vou te cobrar nada por isso. Independente de você tá no curso ou não, tá?
eu vou te dar essa receita. Eu tô muito empolgada, inclusive, pra ensinar essa receita ao vivo pra vocês. E depois eu vou mostrar o resultado nos stories. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Farinha de trigo, açúcar refinado, açúcar mascavo, manteiga, chocolate, bicarbonato, ovo, amido de milho, leite em pó. Uma receita bem gostosa, inclusive. Eu já até fiz uma... Opa, de novo tô caindo aqui. Eu já fiz uma vez. Socorro. O ring light hoje não tá me ajudando. Foi meu ombro. Então, falei que a surpresa ia ser só pra quem tava assistindo a live. Gente, eu vou segurar aqui com a minha mão, tá? Falei que a surpresa ia ser só pra quem assistiu a live. Então, o curso vai ser aberto segunda-feira, 9 da manhã. Se você tiver dentro do... Se você tiver inscrito no evento, você vai receber um e-mail. E só quem tiver dentro do grupo VIP vai receber o aviso 15 minutos antes, quando o carrinho abrir, tá? Então, 8h45, eu vou avisar lá no grupo. Você vai ser notificado, você vai poder adquirir o curso. Apenas R$197. Eu vou, inclusive, fazer aqui qual o valor dessa parcela dividido. Tem juros e tudo mais, mas deve dar um pouco menos de R$30 por mês. Sério mesmo, se por um acaso você tá aqui assistindo e você quer começar com cookies, com essa receita que eu vou te dar, você pode começar a vender e simplesmente pagar a parcela do curso, tá? Não tô falando de zoeira. Eu vendia na faculdade, eu não conseguia nem rodar a faculdade. Tinha gente, tipo, tinha gente que simplesmente mandava mensagem. Eu tava durante a aula perguntando, Bi, você tem cookie aí? E eu levava lá. Agora eu vou ficar aqui até 9h30, caso tenha qualquer outra dúvida. Segunda-feira o carrinho abre, se inscreve pra receber tudo. E segunda-feira, se você assistiu até aqui, esse aqui é o meu agradecimento por você. Eu nunca dei receita de cookie aqui no perfil, exceto cookies que eu não vendo, tá? Eu nunca dei nenhuma receita de cookie que eu vendo aqui. Sempre que eu faço uma receita de cookie adaptada ou coisa assim que eu não vou vender, eu só coloquei, acho que uma receita de cookie aqui foi de amendoim, tá no Reels. Mas eu nunca dei nenhuma receita de cookie que eu colocasse à venda. Então, se você tá aqui, é o meu agradecimento pra você. Você pode vir aqui segunda-feira, 8h07. Se você quiser já fazer assim que terminar, né, a live, que eu só vou ensinar pela live mesmo, não vai ficar gravada, só pra quem tiver o curso. Você vai receber essa receita e vai poder fazer em casa, pra comer, pra vender. E é isso. O curso vai abrir segunda-feira, 9 horas. Se você estiver no grupo VIP, você recebe antes. Se você quiser aprender a vender os cookies, até montar o seu negócio do zero, você também vai poder adquirir junto ao curso a Masterclass que eu vou dar, que vai ser assim, uma aula muito completa. Desde você não saber nada sobre como abrir seu MEI ou como organizar um delivery, até você conseguir colocar um delivery. E óbvio que para quem estiver na Masterclass vai ter um suporte também durante um período de tempo para você poder falar comigo, se organizar e tirar dúvidas, tá? Então foi algo pensado muito baseado no que eu li nos formulários, da galera que queria começar, da galera que queria começar a vender cookie para poder vender e pagar a faculdade. Então é bem interessante. E o curso foi pensado para você poder fazer tudo, desde as aulas teóricas às aulas práticas, tá? E aí, se caso alguém tenha alguma dúvida, tô aqui para responder até 9h30. Segunda-feira, não esqueçam, vocês podem comprar os ingredientes e ter em casa já para poder fazer. Assim que a live acabar, vai ficar tudo escrito só na live mesmo, tá, gente? Então, quem perder vai perder a receita. Farinha, açúcar, manteiga, chocolate, o que você quiser, pode ser branco, preto, de cookie, de ovo maltine, carbonato, ovo, leite em pó e sal, mas eu tenho certeza que todo mundo tem sal em casa. Até 9h30 eu tô aqui. Se meu ring light permitir, eu coloco o telefone dele. Ele deu pra cair logo na última aula. Se você ficou com alguma dúvida sobre tempo de cozimento, quer ver os... Se você ficou com alguma dúvida, quer saber mais algum detalhe, se ficou com alguma dúvida sobre o curso, inclusive, pode perguntar, tá, gente? O negócio só quer cair. Lembrando, o curso vai ser completamente gravado, você vai poder assistir a hora que você quiser, de onde você quiser. Ele vai estar na Hotmart, então ele também tem um aplicativo da própria Hotmart para você assistir do seu telefone, então é bem prático. Todos os cursos que eu tenho são basicamente lá. E eu acho eles muito tranquilos de você acessar e usar. Então, é bem de boa.
Vou ficar até 9h30, caso alguém tenha alguma dúvida sobre... sobre forno, tempo de cozimento, pode mandar. E ó. Dentro do curso você vai aprender a fazer esse cookie. Assim, ó, com esse recheio maravilhoso. Socorro. O negócio tá caindo. Não sou obrigada, galera. Lembrando, segunda-feira, 8/7, pra quem assistiu até agora, eu vou dar uma receita de cookie aqui, ao vivo, só vai ficar ao vivo. Só quem comprar o curso vai conseguir ficar. Mas eu vou dar todo o passo a passo da receita ao vivo. Você vai poder ficar com a receita e fazer o que você quiser com ela. Eu só vou avisar pra quem estiver no grupo e quem tiver inscrito no evento. Então, quem não tá vai simplesmente ver uma live acontecendo segunda-feira. Opa, maravilha. Tati vai comemorar o final da terceira aula melhor que eu. Tem um fundinho em casa te esperando, né, Tati? Arrasou. Ah, vou separar seus cookies, Tati. E amanhã eu te mando mensagem pra você poder pegar. Privilégio de ser minha vizinha. Vai comer cookie de graça. Agora eu vou encerrar então. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Qualquer dúvida, só mandar no direct, tá? Opa. Claudinei, tudo bem? A gente tá ensinando aqui a aula 3, foi sobre forno, tempo de cozimento dos cookies, e eu mostrei os cookies também. Você vai poder assistir a aula porque ela vai ficar gravada até domingo, 11h59, depois ela sobe pro curso, tá bom? Então, se você tiver interesse, é só você voltar a rever. Tudo certinho, tá? Inclusive, se você quiser rever as outras aulas, elas também estão disponíveis aqui, as aulas 2 e 1. Você pode ver aqui na abinha de vídeos e você pode rever essas aulas, tá? Deixa eu ver quem tá aqui online. Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar. Senão, eu vou fechar agora, tá? Dá 2 minutinhos aí e a gente fecha. Gente, boa noite então. Vou encerrar aqui a live e quem tiver dúvida pode entrar em contato pelo direct. E eu vou abrir também uma caixinha de perguntas pra poder falar. Tchau, tchau. Boa noite.